Glória a Deus. O povo mais feliz da terra está por aqui? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Vamos adorar e exaltar aquele que vive para sempre. Eu quero pedir que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero saber quem eu sou para Ti. Muitas vezes, pode dizer, muitas vezes, eu tenho entrado e saído da Tua casa, sem dimensionar o que o Senhor quer fazer e pode fazer através da minha vida. Nesta noite, quebra toda limitação, tudo aquilo que me roubou do Teu propósito, que hoje caia por terra. Eu quero levar a minha mente cativa ao Senhor e clamo que a Tua voz acesse o meu coração. Todas as portas que eu fechei, todos os quartinhos que eu tranquei, pode dizer isso, todos os quartinhos que eu tranquei, eu clamo nesta noite que o Espírito Santo de Deus acesse a partir de agora, para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Deixa o Espírito Santo que se move aqui. Gente, que presença tão gloriosa. Eu sempre falo para os intercessores da casa, eu falo, um dia se assentem aqui no altar para vocês verem como que a atmosfera é. Aqui flui de um jeito, quem senta aqui nas primeiras fileiras recebe de uma forma, quem vai para o meio da igreja recebe de outra. A palavra se movimenta, ela é viva, mas eu falo que quem quer a porção, mesmo a porção, a gente põe uma cadeira bem aqui colado no altar, porque vai direto para o coração, não tem distração, nada pode roubar. Mas eu tenho esses dias acompanhado os cultos online e falo para vocês que a unção de Deus desse altar, ela estava fluindo pela internet. E eu fico muito feliz de ver a glória do Senhor tendo liberdade, encontrando corações dispostos a se mover. Amém? Quem encontrou Marcos no capítulo 4, verso 30, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo não pode falar daquilo, Pai, que é espiritual. Senhor, ó Deus, eu clamo que o Espírito Santo encontre acesso no coração do teu povo e revele a plenitude desta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Entramos e saímos da casa do Senhor, muitas vezes sem dimensionarmos o que o Senhor quer fazer através de nós e em nós. Muitas vezes os traumas, as palavras, aquilo que foi liberado contra nós em outros tempos da nossa vida, situações que enfrentamos, dificuldades que passamos, que muitas vezes limitam o nosso raio visual, impedem com que nós enxergamos a palavra de Deus a frutificar em nossas vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, a maneira como Deus usava a vida de Paulo, do apóstolo Paulo,
nós olhamos e admiramos, como a gente vê muitas pessoas falando, eu sou fã do apóstolo Paulo. E a gente observa que esse apóstolo, ele foi chamado depois da ascensão de Jesus Cristo. Depois que Jesus já tinha subido aos céus, Paulo foi chamado. Bispo, por que você está falando de Paulo? Você vai entender. Que muitas vezes nós tratamos o apóstolo Paulo como se ele fosse um homem que tivesse andado com Jesus. Como se ele tivesse presenciado visualmente cada um dos milagres. E Paulo em nada diferencia do nosso tempo, daquilo que nós podemos experimentar de Deus hoje. Paulo, ele ouviu a voz de Jesus dizendo, por que me persegues? Nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando e por isso estamos aqui. Hoje congregados numa igreja que é estruturada com base naquilo que Paulo escreveu através do Espírito Santo. Mas por que Paulo era tão usado? Por que o apóstolo Paulo era um homem tão cheio da presença, ao ponto de que os seus lenços curavam os enfermos, ao ponto de ressuscitar alguém que tinha morrido no meio de uma ministração? Por que Paulo se movia daquela forma? Porque ele tinha decidido se entregar às experiências com o Espírito Santo. Paulo, ele decidiu não desprezar as experiências vividas e a partir daquelas experiências buscar outras maiores. Paulo, um apóstolo que não se negou a nenhuma das propostas que o Espírito de Deus fez a ele. Inclusive, quando a proposta era ir para Macedônia e ser açoitado naquele lugar, e passar por toda a tempestade que passou depois para ser preso, Paulo não se nega a nenhuma das experiências propostas pelo Senhor, independente se essas experiências poderiam causar danos físicos. E hoje nós podemos contemplar as palavras que Paulo escreve na Bíblia, de Romanos em diante, muitas cartas relatando os milagres que nós queremos viver, relatando a autoridade que queremos ter, relatando a unção que estamos buscando no Senhor e que desejamos exercer sobre a terra. E o Senhor falou comigo em Marcos, no capítulo 4, de que forma nós poderíamos explicar para a igreja, para as pessoas, o que é o reino de Deus. Porque quando você pesquisa isso no Google, ele vai falar que Deus é rei, que Jesus é o príncipe. Ele vai falar um monte de coisa acerca de um reino. Mas Jesus, quando ele quer falar sobre o reino de Deus, além de usar coisas simples, ele traz isso para o nosso natural, dizendo para nós que o desejo do coração de Deus é que o reino de Deus dentro de nós seja como a luz do dia, como a noite que chega. Seja tão natural como amanhecer e anoitecer, seja tão natural quanto comer e tomar água. Ele deseja, quando ele especifica o reino de Deus de forma simples, ele está dizendo, o desejo que eu tenho é que o reino de Deus esteja tão entranhado em você, ao ponto de ser algo natural para você. Nós estamos como um povo que se espanta com milagre. A partir do momento que nós estamos nos espantando com milagre, que quando um demônio se manifesta, ele vira o assunto da semana, a manchete da semana. Nós não estamos adaptados com o sobrenatural. E isso é muito perigoso, porque isso traz uma constatação de que o reino de Deus não está entranhado em nós. E Jesus, ele diz, aqui eu posso assemelhar o reino de Deus para que eles entendam. Com que parábola eu posso apresentar? E Jesus pensa e diz, espera aí, eu vou apresentar o reino de Deus como um grão de mostarda. Um grão de mostarda
Eu tive a oportunidade de pegar um grão de mostarda na mão. Se você não tomar cuidado, você perde ele. Ele é muito pequenininho. Mas o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Deus não vai colocar o reino dentro de você na proporção que ele é. Assim como Deus não colocou você grande no ventre da sua mãe, porque causaria grandes danos ao corpo da sua mãe, e não se poderia sobreviver nem mãe nem filho. Assim é o reino de Deus quando semeado dentro de nós. Ele precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. E Deus, ele fala assim, Jesus, ele fala, quando semeado, é a menor de todas as sementes. Mas qual é o grande segredo disso tudo? É que uma mulher que gera um filho tão sonhado, com tantas expectativas, a última coisa que ela quer na vida é perdê-lo. E ela passa contando os dias que antigamente eram meses, agora conta-se semanas. As semanas da gestação. Porque há uma ansiedade, há uma expectativa de se ver o rosto dessa criança, de saber com quem ela se parece, de saber como ela é, se ela tem cabelo, se não tem. Há uma expectativa acerca dessa criança. A expectativa que muitas vezes o Espírito Santo não está encontrando em nosso coração acerca do reino de Deus. Imagine, meu querido, que você como homem tem algo sendo gerado em você, dentro de você, e que o mundo está aguardando ansiosamente essa revelação, essa manifestação. Assim como quando alguém está gestante, ficamos ansiosos por ver. O mundo está ansioso para ver o que a igreja vai dar à luz. E a igreja precisa revelar o reino, que não vai nascer grande. Ele não é plantado grande, ele é plantado pequeno. E aí o Espírito Santo de Deus vem e fala: o que é que está impedindo a igreja de fluir no reino de Deus? A primeira coisa são as comparações. Ah, mas eu não sou usado igual fulano. Ah, mas eu não me manifesto igual Beltrano. Mas eu não sei cantar igual fulano. Mas espera aí. Tudo que é grande hoje um dia foi pequeno. Tudo que se manifesta hoje com liberdade, sem intimidações, um dia foi pequeno. E nunca nada vai atingir o grande se não for trabalhado desde pequeno. Então a primeira coisa que nos impede de nos movermos com aquilo que o Senhor plantou em nós são as comparações. Eu quero pedir para você nessa noite, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero quebrar da minha vida, na autoridade do nome de Jesus, todo o ambiente de comparações, tudo aquilo que foi trazido para a minha vida, na infância, na adolescência, e que hoje me trava quando eu penso que preciso agir em nome de Jesus. Você precisa quebrar isso da sua vida. Porque não é com o que Deus vai te dar que Ele vai te usar, é com o que Ele já te deu. É com o que Ele já colocou nas suas mãos. Bispa, mas eu só sei orar. Oh, meu querido, então você está no lucro. Porque depois que os discípulos viram tudo que viram, eles chegam para Jesus e falam: Mestre, ensina-nos a orar. Porque depois de verem os demônios sendo expulsos, pão multiplicando, enfermos sendo curados, eles já tinham aprendido tudo isso. Mas uma coisa eles não sabiam fazer: orar. Se você só sabe orar, você já está à frente dos discípulos. E por que não orar?
E por que não entregar para o Senhor uma hora do seu dia? Bispo, mas a minha oração é simples. Se Deus estivesse buscando excelentes oratórias, Ele não tinha falado que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Jesus não está preocupado com a intensidade das suas palavras ou com a sua eloquência, mas com o quanto você dedica a Ele. Esses dias eu recebi um vídeo que me chamou muito a atenção. Uma pessoa explicando sobre o que é dar a honra, o que é dar primícia, de uma forma muito simples. Ela falou: vamos dizer que o aniversário é do meu marido, e o meu marido canta parabéns e vai partir o bolo. Nessa festa tem eu, a mãe dele, os nossos filhos e muitos amigos. E na hora de cortar o bolo, o primeiro pedaço de bolo, ele dá para quem? Deu para a mãe. Depois não importa se ele me deu o bolo todo. Ele honrou primeiro a mãe e não a mim. E ela usou essa expressão, esse exemplo simples para falar: não importa se depois você passa o dia inteiro orando, se o primeiro momento do seu dia, o primeiro pedacinho não foi de Jesus. Ele queria a honra de ser o primeiro da sua vida. Ele queria a honra de ser o primeiro chamado, o primeiro lembrado. E muitas vezes nós estamos achando que Jesus está esperando a gente colocar a burca, a melhor roupa, ir para o quartinho com um louvor de fundo para orar. Se você abrir o teu olho de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, como é bom amanhecer contigo. Será que o Senhor pode hoje cuidar de mim, dos pés à cabeça, durante essas 24 horas? O Senhor pode ficar comigo? Você deu só um pedacinho, mas você deu primeiro. E foi a primícia. Sabe? E a gente está fazendo comparações demais. A gente está se comparando com quem nós éramos ontem. Tem gente desanimado do ministério, porque não consegue fluir como fluía, porque não consegue fazer como fazia. Ei, os tempos mudaram. E talvez algumas práticas suas também tenham mudado. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É necessário voltar às primeiras práticas. E eu fiquei olhando, eu falei: Senhor, como voltar às primeiras práticas? A oração simples, o jejum de refrigerante. Aí a gente vai amadurecendo espiritualmente e a gente escuta algumas pessoas dizendo: aonde, crente, que você abre a Bíblia e Deus vai falar com você? É lógico que fala. Ele falava comigo há 20 anos atrás e deixou de falar hoje. O problema é que nós estamos maduros demais para o reino de Deus. E a forma simples que Deus falava com a gente antes, agora não serve mais. Agora a gente colocou um ritual para encontrar com o Espírito Santo que Ele nunca te pediu. E aí, aquele jeito simples, às vezes debaixo do chuveiro, com aquela voz afinadíssima que nós temos, e nós louvávamos e não conseguíamos sair do banheiro porque o Senhor nos pegava ali. Agora não, agora o Senhor não pode me ver nua porque é pecado. Agora eu tenho que misericórdia. Estamos cheios de regras para o Espírito Santo que Ele não pediu. E estamos gastando muitos dias longe da presença dEle. Ele diz que se esse grão for plantado, é a menor das sementes. A menor. Mas uma vez semeado, diga assim comigo: uma vez semeado. Você sabe o que isso me diz? Uma vez plantado, não tem como voltar atrás. E você sabe o que isso me revela?
que por mais que você corra para a direita ou para a esquerda, existe algo plantado dentro de você. Não fuja da presença de Deus, não fuja do chamado nem do propósito, não fuja do teu ministério. Querido, se não se cumprir aqui, vai se cumprir lá fora, porque Deus não muda de ideia. Uma vez semeado, vai crescer. Eu não acredito que nós estamos no meio hoje de uma igreja, ou que exista alguém aqui no nosso meio que não ouviu a voz do Espírito Santo chamando pelo nome. Todo aquele que levantou a sua mão e declarou Jesus como Senhor e Salvador, eu não acredito que foi por obra de emoção, porque se tivesse sido, você já poderia ter fugido da presença do Senhor há muito tempo. O Senhor Jesus não te amarrou, não te acorrentou para você ficar na presença dEle. E por que foi que você não saiu? Porque o dia que você ergueu sua mão para Jesus não foi obra de emoção. Satanás, ele fica o tempo todo tentando nos enganar, para roubar a semente do reino de Deus que foi plantada dentro de nós. Mas eu quero te dizer, uma vez plantada, criou raiz, e aquilo que não está crescendo para cima, está crescendo para baixo, e vai frutificar. O Senhor não se engana, Ele não desperdiça a semente. Você pode se olhar no espelho e se ver como uma terra ruim, mas não foi assim que Ele nos viu. Porque quando Ele nos encontrou, nós de fato éramos uma terra seca, mas Ele enviou junto da semente uma fonte inesgotável de vida, uma fonte que jorra para a vida eterna, e por causa desta fonte nós podemos germinar, nós podemos crescer e frutificar. Oh, Rabaxalamanaias. A palavra do Senhor diz que é uma vez semeada. Uma vez. Bispo, eu não tenho certeza. O Espírito Santo de Deus não vai invadir territórios. Abre as portas desse terreno, do teu coração. Dê um arado na mão do Espírito Santo e fala para ele: revira a terra. Se for necessário, se o Senhor quiser uma britadeira para quebrar a obra do diabo que foi no lugar do Senhor plantar, o Senhor pode quebrar. Mas eu quero ser semeado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Gente, mas um pé de mostarda não é alto. Um pé de mostarda não é alto. E por que fala que se torna a maior de todas as hortaliças? Aqui tem um segredo espiritual. Não era grande na altura, ela é grande na quantidade de outras sementes que produz. A árvore da mostarda, ou a hortaliça, que está chamando de hortaliça, o que deixa claro que é algo baixo, produz tanta semente, e ela fica tão frondosa, os seus ramos se estendem. A palavra do Senhor fala que deita os ramos ao ponto de se tornar abrigo para as aves do céu, ao ponto delas fazerem ninhos e se reproduzirem. O que o Senhor está falando ao teu coração? Que se o reino de Deus foi plantado em você, chegou o tempo de multiplicar. Chegou o tempo de desejar crescer e frutificar.
Chegou o tempo de multiplicar esse grão, ao ponto, querido, do fruto que há em você atrair quem precisa se alimentar dele. Chegou o tempo de você ser a sombra, o lugar de descanso dos aflitos, porque você está escondido nas asas do Altíssimo, porque você habita nesse esconderijo. Chegou o tempo de você ser sombra, mas você sabe o que me chama a atenção? Para fazer sombra, você já viu sombra de formiga? Alguém já viu sombra de formiga? Não, porque para ter sombra tem que ter um tamanho significativo. E Deus está falando no teu coração: esse é o ano que eu quero fazer você crescer à estatura de varão perfeito. Esse é o ano em que eu quero estabelecer a tua vida para ser sombra em muitos lugares. Este é o ano em que eu estou enviando das águas do trono nesta terra seca que foi o teu coração, para que a semente do reino de Deus possa frutificar em você e através de você. Este é o ano em que eu te chamo para multiplicar, para frutificar, e através da tua vida o reino de Deus ser estabelecido sobre esta terra. Sabe o que Deus tem falado comigo? Deus poderia abrir o céu, querido. Deus poderia fazer tudo sozinho. Se Ele rasgar o céu, a própria palavra do Senhor diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não diz que todos serão salvos, mas todos saberão que Ele é o Senhor. Mas Ele decidiu esperar a igreja. Ele decidiu fluir na palavra de Ezequiel 47. As águas que fluem do limiar do templo. Ele quer derramar em nós, para de nós fluir. E quanto mais eu dou liberdade para o Senhor fazer em mim, aí começa, querido, a acontecer o transbordar. É só no transbordar deste reino que os sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer. É só quando estamos transbordando dessa glória que recebemos a autorização do céu para fazer aquilo que Ele ordenou na sua palavra: ide, expulsai demônios, curai os enfermos, anunciai a palavra de vida, salvação. Mas nós estamos nos comportando como uma terra seca. O Senhor todo dia fala com você. Todo dia o Senhor fala comigo. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Todos os dias que você diz para Deus assim: Senhor, amanhã a gente começa. É você dizer para Deus: eu não acredito que o Senhor pode fazer através de mim. Porque quem acredita fala: é agora, vamos agora, Senhor, eu estou aqui. Todos os dias que você usa uma desculpa: ah, são meus filhos, ah, é o meu trabalho, ah, Senhor, é porque agora. É como se você dissesse assim: eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não mereço isso e eu não vou me posicionar para que o Senhor faça. Há muitas pessoas que estão aquém dos propósitos que Deus tem, porque elas se sentem culpadas de serem escolhidas por Deus. Acham que ninguém da família foi, por que Deus olhou para mim? Eu posso te garantir uma coisa: Deus não olhou para você e nem para mim porque nós somos os melhores. Não foi. Ele olhou para você e para mim, porque se Ele não tivesse vindo a tempo, a gente já estava morto no inferno. E aí Ele, por misericórdia, nos encontrou primeiro. E aí tem pessoas confundidas no seu coração.
Eu não posso deixar Deus me usar, porque olha o que eu fiz no passado, querido, o que você fez no passado está. Você não é o Deus poderoso que atua no passado, no presente e no futuro. O teu passado passou. Só Deus pode ir lá. Só Deus pode ir, você não. Você quer saber quando você se arrepende? O que a palavra do Senhor diz sobre produzir, pois, frutos de arrependimento. Avalia as coisas que você já fez. E se faça uma pergunta: se hoje eu tivesse oportunidade de fazer, eu faria de novo? Faça para você essa pergunta. O que eu fiz no passado, eu teria coragem de fazer agora? Se a tua resposta for um não, carregado de lágrimas, você pode ter certeza que você produziu fruto de arrependimento. E ainda que essa oportunidade venha à tua porta 500 vezes, ela vai receber um não como resposta, porque você entendeu que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Há pessoas que não se movem dentro da promessa que Deus fez. Umas porque se sentem culpadas, outras por causa da comparação, e outras porque continuam acreditando que elas não merecem. De fato, nós não merecemos. Mas aí eu fico com a palavra de Paulo. Eu não pedi para ser apóstolo. Eu não pedi para estar no meio deles. Mas olha aqui, Pedro. Já que Jesus me ungiu, eu vou fazer mais do que vocês tudinho. O Senhor Jesus está precisando encontrar um Paulo nessa geração. Uma pessoa que vai amar o reino, que vai aceitar as experiências propostas para ter e deixar um legado para a próxima geração. Bispa, Jesus está voltando, é verdade. E eles vão encontrar Jesus vai encontrar os nossos filhos cheios de unção, sedentos pelas experiências que nós vamos viver, a autoridade que Deus derramou sobre nós. Deus quer fazer o reino dele ser reconhecido pelos homens através de você. E ele plantou algo pequeno. E eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, deixe crescer. Deixe crescer. Deixa crescer através daquilo que o Senhor está te propondo. Bispa, mas eu não queria. O que o Senhor te propõe, a sua alma sempre vai dizer não. Quando você começar a ficar relutante demais, quando você começar a perder o sono por alguma coisa que você sabe que você tem que fazer, um conselho: faça rápido. Vai logo, vai correndo, porque isso vai gerar uma experiência poderosa de Deus na sua vida. Isso vai edificar a tua fé. Isso vai fortalecer você para as caminhadas propostas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Tudo que a tua alma rejeita é o que vai edificar o teu espírito. Tudo que a tua alma luta para que você não viva é o que o Senhor está propondo para o teu crescimento. Então para de relutar. Faça como o apóstolo Paulo fez. É para fazer o que, Senhor? É para ir lá naquela cidade, mesmo sabendo que eu vou ser açoitado, eu vou. E é naquele lugar que eu vou ver as prisões caírem, o carcereiro aceitando Jesus e sua família inteira sendo salva. Nós queremos as experiências, mas nós não queremos nos entregar. Hoje o Senhor está dizendo: o que você considera pequeno pode se tornar maior do que tudo que você já viu na sua vida, se você hoje decidir praticar o que eu estou te ordenando. Se você hoje decidir pegar essa palavra e fazer dela uma verdade para você, sem medo, confiar, o Senhor vai mudar o teu cenário espiritual. Ele vai mudar os teus patamares. Ele vai mudar o teu raio de ação. Ele vai fazer você andar no Espírito e em poder. Não são os grandes movimentos, são os pequenos.
que move o coração de Deus. Porque nos pequenos sou eu e o Espírito Santo. Não tem mais ninguém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a colocar-se em pé.